Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesto. Eu vou fazer uma gravação sobre Áries e Touro, porque Júpiter está finalizando o seu trânsito pelo signo de Áries, entrará em Touro em maio de 2023, ficará até maio de 2024. Teremos também o nódo lunar norte fazendo o caminho inverso do caminho de Júpiter, porque Júpiter sai de Áries e entra no signo de Touro, de maio de 2023 a maio de 2024. O nódo lunar norte sai do signo de Touro e entra em Áries, em movimento retrógrado, em julho de 2023 e fica até janeiro de 2025. Em 2023, teremos Vênus em Leão, retrógrado. Tem um período em que Vênus e Marte estão em Leão conjuntos, junho, julho, agosto, e acho que no final de junho já existe a conjunção. Eu não pesquisei como deveria. Eu quero essa conversa bem espontânea. Mas enfim, teremos Vênus que rege Touro em conjunção com Marte que rege Áries, conjuntos em Leão, que é um signo de crianças, que é um signo de adolescência, que é um signo de eterna juventude, embora também exista o arquétipo do velho rei associado a Leão, mas de modo geral associado à eterna juventude. Um signo de criação, de criatividade. E que mais? E as influências de Netuno em quadratura com Vênus, trazendo a fantasia, foi a única data que eu trouxe assim corretinha, que é 4 de maio, 14h39, Netuno quadratura Vênus, Vênus em Gêmeos, imaginativa, e Netuno trígono Marte, aqui não exato, a quadratura Netuno-Vênus correta, exata, aos 14h39. O trígono exato de Netuno-Marte vai demorar um pouquinho, mas os dois planetas no elemento água, que é um elemento de fantasia, assim como no dia 4 e no dia 5, a Lua em Escorpião, elemento água também. O que eu queria conversar com vocês, porque existe uma expressão, um verbo, que é o verbo cultivar, que é um verbo do signo de Touro, né? Áries se expressa sou porque sou, né? O elemento fogo não tem necessidade de explicar por que ele simplesmente acontece. E Áries eu sou porque sou, talvez Leão eu sou porque brinco, eu sou porque crio, Sagitário eu sou porque acredito, porque tenho fé. Touro cultiva, cuida. E eu tenho atendido muitas pessoas que não conseguem ter o seu processo taurino de cultivar os seus dons e talentos, porque elas se definem, se apresentam como pessoas polivalentes, que têm muitas possibilidades, né? Elas gostam de tudo. Elas gostam de tudo e elas podem tudo. E nesse drama, né, nesse sofrimento da escolha profissional, elas esbarram em duas questões que não têm solução. Uma é a necessidade de uma segurança de que realmente, na hora que ela escolher, aquele caminho vai ser o mais feliz e o mais certo e o mais correto de todos. E segundo, que é o que realmente pega para essas pessoas, é que enquanto elas estão analisando tudo que elas podem fazer, elas estão numa situação muito infantil, né? A criança brinca de ser herói, de ser dragão, a criança, numa única brincadeira, ela pode ser dragão, ela pode ser herói, ela pode ser uma planta, ela pode ser o que ela quiser. E essas pessoas que chegam aos 40 anos, rapazes e moças, nessa situação ou de fazerem 3, 4 faculdades diferentes,
ou D, até trabalharam até os 28 anos, até trabalharam em 2 trabalhos diferentes, mas de repente não é isso, vou sentar no sofá e vou esperar o passarinho verde me dizer o que que eu vou fazer, porque eu posso fazer tudo, né? Existe quase que às vezes uma arrogância no modo como eles colocam. Eu posso fazer tudo, eu sou polivalente. As mães falam às vezes dos filhos que eles são polivalentes. Meu filho pode fazer tudo. Quem pode fazer tudo vai ter que passar pelo segundo tratamento de choque, quando você escolhe ser e cultivar algum dos seus dons, que é a frustração de não fazer o outro caminho, ou de deixar o outro caminho que você poderia ter escolhido como um hobby, tá? Então você pode tudo. Você gosta de matemática, você gosta de relações internacionais, você gosta, enfim, de teatro. Estabeleça um critério, porque quem quer fazer tudo não vai fazer nada. E é inevitável que esse pluripotencial acabe fazendo com que você escolha não ser e não fazer nada, porque você fica paralisado ou paralisada, tendo alguma fonte de manutenção da sua vida, porque você continua dormindo, comendo, enfim, às vezes botando gasolina no seu carro, com a mesada do pai, a mesada do avô. Eu queria muito me dirigir a essas pessoas que têm, de repente, N possibilidades profissionais, não só reforçar a ideia de que a escolha é um processo de grande privilégio, e se traz sofrimento, escolher também traz muito sofrimento, perder a vida, ter uma vida desperdiçada, com 30, 40 anos, e o que a gente vê com essas pessoas tem uma coisa muito curiosa, que a própria sexualidade e a afetividade ficam atrofiadas também. Porque se você é um menininho, se você é uma menininha, menininhos e menininhas não namoram. Ou então namoram alguém que está também no mesmo dilema com 40 anos. Eu acho que tem uma série de fatores que ajuda esse processo, que ajuda essas pessoas a permanecerem tão infantilizadas. Em primeiro lugar, a educação não ajuda em nada, absolutamente nada. É uma educação que não motiva, é uma educação que não ajuda, é uma educação que não te mostra a vida como ela é. Você tem que decorar e você tem que aprender matérias que realmente não fazem sentido para você. O ideal seria como é na Alemanha, como é no Reino Unido, ou como é talvez nos Estados Unidos. Eu não sei como que acontece, mas as grades curriculares da Alemanha e dos Estados Unidos, eu tenho certeza, porque eu já ajudei clientes minhas a escolher, quer dizer, não as mães, mas através do mapa dos filhos, elas trouxeram o que os filhos estavam pensando em fazer, e a grade curricular muda com 11 anos na Alemanha e com 13 anos no Reino Unido. Eu tive uma moça uma vez de Nova York, acho que muda com 12, 13 anos também. Então, pelo menos, não que uma criança de 12, 13 anos tenha certeza do que ela vai fazer profissionalmente, e ela pode até mudar depois. Na Alemanha é um pouco mais rígido, mas ela pode mudar depois, ela pode decidir fazer um outro caminho, mas pelo menos ela fica mais próxima daquilo que ela gosta. Você já sabe, quando você tem 11, 12, 13 anos de idade, se você gosta mais de matemática, se você gosta mais de livros, de história, você sabe disso. Às vezes eu tenho filhos de clientes minhas fazendo 15 anos, que é uma idade que ninguém vai debutar, mas me convidam para os aniversários. Tem criança que pede livro de história. Tem uma vocação aí. Vocação significa o chamado de Deus, né? Mas ter uma vocação é muito raro. A grande maioria das pessoas, até porque a gente vive numa sociedade que oferece 1000 possibilidades de escolha, de escolhas profissionais, nunca tivemos tantas
possibilidades de carreira. Na minha época era medicina, biologia, educação física, direito, letras, tinha o magistério, medicina e as engenharias, mas você não tinha a quantidade de universidades e opções que você tem hoje. Existia publicidade, é, existia publicidade, mas enfim, a gente tem muita oferta e isso também cria uma confusão, quer dizer, a educação não ajuda. Nem todo mundo tem essa vocação que você vai mostrar com 3, 4, 5 anos de idade, o que você vai realizar profissionalmente, porque vocação, inclusive, significa o chamado de Deus. Então, é algo dentro de você que vai se sobrepor à sua vontade, porque você tem um dom que vai aparecer, que vai transbordar, que as pessoas vão reconhecer, e você vai ser arrastado pelo destino, como Gilberto Gil, que era economista e se tornou músico, como Vinícius de Moraes, que era diplomata e se tornou poeta e foi trabalhar com música brasileira. Então, vocação é o chamado de Deus, quer dizer, é um chamado maior que você não consegue dizer não. O Chico Buarque, se não me engano, era arquiteto de formação, mas acho que nunca trabalhou com isso. E, e se você não tem essa vocação, não tem nada de errado com você, entendeu? Não é que você não tenha dons, você tem. E talvez você fique paralisado nesse reconhecimento dos dons que você tem. E o mais importante para você escolher carreira é você estabelecer uma prioridade, porque a criança, ela fica numa posição que é a posição que eu vejo algumas pessoas que eu tento ajudar na questão profissional, em que ela pode tudo, né? Ela pode brincar do que ela quiser. Se ela quiser, ela é o avião dentro da história, ela é o avião, ela é o próprio foguete, ela é o mocinho e o bandido ao mesmo tempo. Ela morre, ela ressuscita dentro da brincadeira, mas é uma brincadeira. O tornar-se adulto passa pelo reconhecimento dos dons que você quer usar para poder ganhar um espaço, para poder ganhar uma autonomia, para poder ganhar a tua independência em relação a pai e mãe, né? E tem um preço, lógico que tem. Tem o preço de você arriscar sem nenhuma segurança e tem o preço de você abrir mão do que você não escolheu, que você não estabeleceu como prioridade e que talvez uma atividade fique como hobby, em paralelo, para você estar se divertindo e estar se recompondo em termos de estresse. O que eu queria trazer do signo de Touro é esse lado que eu já explorei, mas queria explorar de novo, da semente, né? Áries nasce, eu sou, e eu jogo a semente. Mas que semente é essa? Quem vai descobrir qual é a semente é Touro, porque Touro é que vai cuidar, que vai cultivar e que vai ver essa semente começar a crescer. Ares pode jogar todas as sementes, né, de uma maneira assim bem escandalosa, mas é Touro que vai chegar lá, e Touro como signo do elemento terra, lidando com os limites da idade, do tempo, é, limites. Eu tenho clientes meus que resolveram fazer medicina, uma faculdade cara, difícil de você entrar, em situações, por exemplo, em que a família estava passando por uma extrema necessidade financeira e não tinha como aquela pessoa parar o que ela estava fazendo para se dedicar a uma vocação que aparece aos 45 do segundo tempo, uma coisa completamente desmedida. E aí você diz, olha, medicina de repente não cabe, mas cabe talvez biologia, psicologia, biomedicina, que tem uma parte que você pode até fazer remotamente, mas aí não dá para lidar com a frustração e é ficar perseguindo um sonho impossível de ser realizado dentro daquela estrutura familiar. Enfim, já vi isso muitas vezes. Ser adulto é poder reconhecer seus dons, suas habilidades,
saber o que que você gostaria de estar fazendo, e se você se sente plural, totalmente potente em relação a tudo, né? Gosto de matemática, gosto de teatro, gosto de. Tenho uma voz bonita para cantar e também sou bom de matemática. Estabelece uma prioridade. Qual é a prioridade? Sair da casa dos pais? Qual é a prioridade? Ter um trabalho que ajude você a viajar muito? Um trabalho que seja um trabalho de rua, para você não ficar fechado entre quatro paredes, nem no trabalho remoto. Qual é a prioridade? Poder ajudar as pessoas, poder ouvir as pessoas. E aí tem uma coisa é, curiosa, e eu vou reforçar a ideia. Quem está paralisado, paralisada, sem escolher carreira, ou tendo até trabalhado um pouco, mas depois recuou, esse lugar de eu não sei o que eu vou fazer quando crescer, ele tem um conforto muito grande, porque ele faz você reviver a onipotência das crianças. É uma criança que está brincando ali, em fantasia, ela pode tudo. Mas a vida não é isso. E aí as portas profissionais também começam a se fechar, porque com 30 anos de idade, 35 anos de idade, a grande maioria dentro da empresa do outro já não entra mais, entra como PJ, como prestador de serviço. É, mas com 35, 36 anos de idade, dificilmente vai trabalhar para o outro numa empresa um pouco maior. Não vai acontecer isso. Mas não, nem estou dizendo que esse seja o caminho da felicidade, mas as portas começam a se fechar. Então, assim, eu queria que vocês aproveitassem ao máximo, enquanto tiver essa dobradinha Áries Touro, para vocês pensarem sobre isso, né? Que esse eu posso tudo acaba produzindo uma garotada bonita, uma garotada, em teoria, com muita vida, mas que não se ajudam, não ajudam as outras pessoas, até têm consciência do que gostam, mas querem um grau de segurança e não querem renúncias, não querem sacrificar nada. Então você fica nesse patamar da onipotência da criança, e para quem olha de fora é uma, Deus do céu, uma vida desperdiçada, até idades muito avançadas. Então eu queria colocar o seguinte também, né? Acho que tem vários pontos da sociedade, fora a educação que não motiva, a educação que não é feita, voltada para você estar se descobrindo, pelo contrário, ela é feita para você desistir de estudar, enfim, nem vou entrar nisso. Fora essa questão, existe toda uma sociedade vendendo para você o prazer imediato, é, aqui e agora, e que tudo vai ser fantástico, maravilhoso, e que o primeiro chefe vai ser como seu pai, como sua mãe, como seu padrinho. Não vai, não vai, não vai. Crescer e se tornar adulto é poder estar pronto para enfrentar as frustrações, né? E também uma coisa que eu vejo, sobretudo porque a astrologia, quem não conhece astrologia, acha que a leitura é mágica, né? O teu livre-arbítrio não importa, a leitura é mágica, que Júpiter me traga muito dinheiro. Não é assim. Não existe na nossa sociedade a valorização do esforço, do mérito. Vai lá, corre atrás, tenta de novo, faz de novo. Não saiu perfeito, não tem problema, mas vai lá e faz. Entendeu? É isso mesmo, não sai perfeito, não tem perfeição nesse mundo material, mas vai lá e faz, tá ótimo. Não tirou A, tirou B mais, B mais, tá ótimo. Tirou B menos, tá bom, tirou B menos, tá legal, mas vai lá e faz, entendeu? Tirou C, dá uma melhorada na próxima prova. E também a ideia de que o processo, né, a conquista,
o esforço, o processo, a conquista, a paciência, né? É, é tudo para ontem e é tudo mágico, assim, é tudo mágico, tudo, né? Você estala os dedos e tem uma coisa que eu acho que é bem dolorosa, porque as pessoas que têm mesmo uma sustentação financeira que permita que elas fiquem nesse sofrimento, ah, existe um sofrimento real, e porque vai existir o sofrimento da frustração e de você, da renúncia aos caminhos que não são possíveis, e de você ir lá como o herói que começa uma jornada e não tem segurança de nada, não sabe se termina a jornada vivo, né? Mas você está construindo um caminho pelas tuas escolhas, você está fazendo um caminho, você tá se tornando pessoa e está utilizando, obviamente, dons que talvez você até descubra durante o caminho, né? Então, assim, escolha um dom e vá, mas não desperdice a sua vida, porque essa é a questão de touro, de você poder cultivar, de você poder fazer desabrochar essas riquezas internas que você tem. Ah, mas eu também sei cantar, tá legal, mas você topa fazer uma carreira no canto aqui no Brasil, com todas as dificuldades que você sabe que você vai enfrentar, você topa? Porque se você topar, vai lá, entendeu? Não topa, quer muita segurança financeira desde o primeiro minuto, então escolhe uma outra carreira, porque escolhe um outro dom e deixa o canto como hobby, vai cantar num coral ou vai fazer aula de canto para até fazer uma catarse através do canto, soltar a voz. A gente tem que estabelecer prioridades, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Tenta cultivar e pensar nisso, que o esforço é importante. Tornar-se adulto é aprender a lidar com a frustração, com a renúncia, com o sacrifício. E tem uma coisa complicada também, porque a literatura e muitas vezes a publicidade vende o mundo dos adultos de uma maneira terrível. Ahn, qual é o contraponto do Peter Pan? É o Capitão Gancho. Então, o mundo dos adultos é um vilão malvado, tirano, que perdeu a mão porque o crocodilo comeu. No Pequeno Príncipe, o mundo dos adultos é apresentado também como homens enormes em cima das mesas, é, só dinheiro, 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 só número, número, número. O mundo dos adultos não é isso. O Mick Jagger está no mundo dos adultos. A gente tem artistas que produziram muito, que deram muito para a vida e são leves, e não só no mundo das artes, a gente tem cientistas, eu vejo palestras para treinar o meu listening de cientistas do mundo inteiro, extremamente bem-humorados, que conseguem, às vezes, dar aulas de física, de química, de matérias dificílimas, com uma didática, com uma boa vontade e com bom humor. Tem pessoas que pertencem ao mundo dos adultos, não é nem ser o Capitão Gancho, nem se tornar um workaholic e nem se tornar uma figura monstruosa, patética, como no Pequeno Príncipe. Essa dicotomia também é muito do mundo das crianças, né? Não é à toa que o mundo está aí nessa polarização, nessa divisão, que é uma mostra de infantilidade também, né? Porque não, nós e eles, ok, não é assim que a gente vive. Então, assim, aproveitem Júpiter em Touro para vocês poderem cultivar seus dons, talentos. E eu não estou falando das pessoas que viveram crises profissionais, que questionaram o mercado pelo qual elas optaram, ou que se cansaram daquilo que elas faziam e foram procurar uma satisfação maior, em determinado momento da vida. Porque eu atendo muita gente e isso acontece. Tem mercados que você se dá conta de que daqui a 10 anos eles não vão nem mais existir, então você precisa fazer um redirecionamento de carreira. Eu estou falando para essa garotada que eu atendo, que resiste a entrar no mundo dos adultos, a se libertar da dependência de pai e mãe, ou de avós,
que ficam, essa garotada que fica infantilizada, que pode tudo, e às vezes um ou outro sai com uma frase assim: ah, porque eu quero realizar algo grandioso, mas eu não sei ainda o que vai ser. Grandioso é viver. Grandioso é acordar às 6 da manhã, 5 da manhã e fazer ginástica, entrar no teu escritório às 7h30, 8 horas, estudar, trabalhar, oferecer o que você tem de melhor para o mundo. Ninguém algo grandioso. Bom, talvez se a gente pensar, você quer fazer política, você quer é, batalhar pelos direitos humanos, então faz direito, né, que é a carreira mais apropriada, ou relações internacionais, ou se você quiser trabalhar direto com a divisão de renda, faz economia, mas faz alguma coisa, não é o passarinho verde que vai te dizer qual é o caminho, porque a vida ela se faz na prática, no elemento terra. No elemento terra, é isso aqui, ó. No elemento terra, não é, é não, não, o passarinho verde não existe. Então, aproveitem, né? Se você está nesse patamar, sentindo que a tua vida está sendo desperdiçada, esse é um termo que eu uso, mas que eu também já ouvi de muitas dessas crianças que eu atendo, às vezes de 45, 50 anos, faz a escolha, vamos embora, começa a jornada, dá o primeiro passo. E se você disser assim, tive que renunciar há muitas coisas que talvez eu quisesse fazer também e não estou tendo segurança nenhuma. Bem-vindo ao mundo dos adultos, entendeu? Começa a jornada e vai, porque vai dar certo. Com certeza, é melhor do que ficar paralisado, porque aí é um desperdício absoluto. A gente tem essa imagem do Puer Eternos, a gente tem essa imagem dos deuses de juventude eterna. Adonis era um, Iaco parece que é outro, Dioniso é um exemplo clássico. Ele é jovem, ele morre e ele ressuscita, né? Ele tem a promessa dessa juventude eterna, mas isso não é a vida. No mundo material a gente vai envelhecer, o coração vai ficar mais preguiçoso, a pressão vai enlouquecer de vez em quando, as taxas de colesterol, coisa e tal, vão te obrigar a lembrar que você tem um corpo físico que tem limites. Então, opte pela vida. E diante da vida, coloque esforço, mérito pessoal, curta. Você curte, de repente, na academia transpirar, transpire por você mesmo. E também para estar ajudando as pessoas à tua volta, até como exemplo de quem não optou pelo sofá, em frente da televisão ou do celular. Tá legal? Cultive com touro os seus dons que você estabelece como prioridade, seja a carreira a finalidade principal, ou seja a carreira um meio para você, de repente, fazer o que você gosta, e seja com Áries, tá bom? Obrigada.